Tá, é o seguinte, sempre que eu coloco meu celular aqui, me sento nessa cadeira e começo a falar sozinha com ele, eu me sinto meio boba. Eu sei lá, parece que eu tô fazendo alguma coisa de errado, meio vergonhosa. Mas aí aconteceram umas coisas. Oi Daisy, amei o seu vídeo. Parabéns Daisy, muito legal ver a criatividade dos seus vídeos. Você tem uma excelente capacidade de comunicação, jovem, seu futuro é promissor. Não pode ser. Nossa moça, o formato desse vídeo ficou simplesmente perfeito. Vídeo sensacional. Muito bom, gostei do vídeo, amei o conteúdo. Isso me fez pensar que talvez a minha maior hater seja eu. E que de repente somos melhores do que a gente imagina. Enquanto eu tô aqui fazendo vídeo, eu tô o tempo todo ouvindo aquela voz interna que fica me dizendo que não ficou bom o suficiente, que eu não expressei direito e por aí vai. Mas vocês me dizendo o exato oposto disso fez essa voz diminuir um pouquinho o volume. E aí eu consegui pensar sobre ela. O nome bonito dessa voz interna é autocrítica, a capacidade de avaliar o próprio comportamento, pensamentos e ações. Ela funciona como um mecanismo de defesa que nos critica primeiro para antecipar a crítica dos outros. Se diminuir o volume completamente ao ponto de não ouvi-la, tu pode se tornar uma criatura arrogante que se acha melhor que todo mundo. Não faz isso. Ninguém gosta de gente assim. Mas se aumentar o volume demais ao ponto de não ouvir nada além dela, tu pode ficar paralisado pelo medo de errar e por nunca se sentir bom o suficiente. E agora tu pode pensar, resolvido então, Daisy. É só a gente deixar bem aqui no meinho, ó. Equilíbrio, afinal, é a chave de quase tudo. Pois é, não é tão simples assim. Porque para falar a verdade, o volume é só um detalhe. O que importa mesmo é no que essa voz se baseia. Essa palavra, na era digital que a gente vive, tem um carimbo de vilã. As redes sociais criaram um ambiente totalmente desequilibrado, com uma régua lá em cima que mede de igual forma situações e pessoas em contextos completamente diferentes. Só que a comparação por si só não é algo ruim. Ela é só uma ferramenta para a gente avaliar as coisas. A questão é que é praticamente impossível a gente avaliar qualquer coisa sem comparar com um ponto de referência. Eu sei que uma maçã é boa porque eu comparo ela com a referência que eu tenho do que seria uma maçã ideal. Eu vejo que um produto tem menos gordura quando uso outro de referência. E o Kinder Ovo eu sei que hoje é caro porque eu comparo com quem ele já foi um dia. Saudades, inclusive. Eu não sou muito fã de ficar cozinhando todo dia, então eu sempre quis ser aquelas pessoas que tem o freezer cheio de marmita pronta, sabe? Aí quando eu fui pesquisar, eu encontrei um monte de influenciador ensinando a fazer e falando sobre o assunto. A maioria deles com uma cozinha impecável, ingredientes à vontade, tempo disponível, as panelas ideais. Enfim, eu só achei tudo aquilo muito fora da minha realidade e nem tentei começar. Aí aconteceu desses dias a minha cunhada começar a fazer marmita. E assim, a minha cunhada, ela trabalha, tem casa, os corres normais de uma vida, bem mais próximo da minha realidade. E aí eu pensei, bom, se a Cassie conseguiu, talvez eu consiga também. E aí agora tem marmitas no meu freezer. Vê só, em ambos os casos eu me comparei, mas só um deles fez eu me mexer. E eu acho que eu descobri o porquê. Eu só preciso de um mapa. Então esses são 3 pontos de referência que a nossa voz interna costuma usar. Ela pode me comparar com a pessoa que eu já fui, com a pessoa que eu quero ser e com outras pessoas. E não importa aqui qual tu prefere, o que importa é entender que cada um deles é um ponto num mapa. E a comparação é a régua que vai medir o quão longe ou perto eu tô desses pontos, para que eu possa entender o trajeto que eu tenho que percorrer se eu quiser chegar neles.
Se eu elimino a comparação, eu só estou tirando a ferramenta que ia medir o caminho. E se eu não entendo o caminho, é bem provável que eu não saia do lugar. Então o segredo aqui não é tirar a régua, mas sim encontrar o ponto certo no mapa. Isso é, um ponto que seja possível chegar dentro da realidade de onde eu estou agora e das ferramentas que eu tenho disponíveis. Isso não significa que eu não posso sonhar em chegar em um ponto que está bem distante da minha realidade agora. Mas entende que se eu quiser chegar no Japão saindo do litoral norte do Rio Grande do Sul, primeiro eu tenho que colocar o meu ponto em Porto Alegre, depois outro em São Paulo, daí mais uma escala em algum lugar da Europa talvez, para depois finalmente eu chegar no Japão. Então agora eu posso voltar no ponto inicial desse vídeo. Eu tava me sentindo meio boba, insuficiente, porque a minha voz interna tava colocando o meu ponto de referência nos grandes criadores, que estão aqui porque já percorreram todo esse trajeto. Só que ela ignora o fato de que eu recém saí de casa. Mas os comentários que eu recebi de vocês foram como placas pelo caminho, me mostrando que talvez eu tenha apontado para a direção certa. E agora é só seguir em frente.